enfim, são medicamentos que são protegidos por patente e isso tem exigido uma atuação muito firme do Ministério da Saúde, já há vários anos, no sentido de utilizar essa queda de braço, particularmente acenando com as salvaguardas dos acordos TRIPS, no sentido de baixar preços. E tem havido vitórias bastante grandes nesse sentido de baixar preços. Houve um caso que é conhecido, que é o caso do Efavirenz, onde a empresa detentora da patente não compreendeu, enfim, a situação que estava se vivendo, e o governo brasileiro foi obrigado a decretar o licenciamento compulsório do medicamento. Terceiro, um desafio importante é a incorporação de novas tecnologias. Nós temos algumas doenças, leishmaniose, por exemplo, onde o medicamento, quer dizer, o armamentário terapêutico disponível, ele é medieval. Não sei se mata mais o paciente ou cura o paciente de leishmaniose. E é importante que a gente ponha dinheiro para a pesquisa e desenvolvimento de novos princípios ativos, e isso tem sido feito, mas é preciso aumentar essa velocidade. E no caso dos hemoderivados, que também está nesse componente, existe um problema importante, que não é propriamente um monopólio, mas é um oligopólio mundial, e o Brasil está enfrentando isso através da criação da Hemobras, que está construindo uma planta em Pernambuco, perto de Recife, e que será transferida para ela a tecnologia de fracionamento de plasma. Hoje, nós ainda importamos, quer dizer, exportamos plasma e importamos as frações, o que não é bom, Recentemente, tivemos uma escassez mundial de imunoglobulinas, não é? Enfim, a geopolítica mundial, ela é que governa os componentes, os hemoderivados. Se tem muita guerra, os Estados Unidos fazem um estoque estratégico monumental, falta no mercado mundial. Então, é muito importante que nós tenhamos essa tecnologia. Além disso, no caso de hemoderivados, temos também algumas iniciativas de desenvolvimento de métodos mais modernos de produção de hemoderivados por técnicas recombinantes e não mais por fracionamento do próprio plasma. Bom, componentes de medicamentos de dispensação excepcional, eles são medicamentos de valor unitário elevado, medicamentos destinados a doenças raras e para as quais, exatamente pelas doenças serem raras, eles são medicamentos muito mais caros do que os caros, e, além disso, medicamentos de uso contínuo, enfim, medicamentos que, digamos, estão no centro da polêmica sobre assistência farmacêutica no Brasil, porque é sobre estes medicamentos, ou este programa de dispensação de medicamentos de dispensação excepcional, que incide a maior parte das ações judiciais para a compra de medicamentos pelo SUS. Bem, nesse momento, esse programa está sendo, enfim, revisto, não é? E nós recém estamos apresentando ao CONAS e ao CONASEMS uma proposta para ser discutida, para começar a ser pactuada, de uma revisão do programa no sentido da sua melhoria, imaginamos, não é? Esses 4 pontos um pouco dão a direção do que é que a gente está querendo fazer no aperfeiçoamento. Primeiro, uma melhor definição de responsabilidades entre as 3 esferas de governo. Segundo, uma garantia de linhas coerentes de cuidados entre as 3 esferas, ou mesmo que numa esfera que haja uma linha de cuidado que seja integral. Ampliação de cobertura e incorporação de novos medicamentos. Para isso, a gente tem 2 ferramentas, uma delas que é a CITEC, que é a Comissão de Incorporação Tecnológica do Ministério da Saúde, que está agora numa nova dinâmica, e mais, digamos, ágil e mais formalizada, com um quadro de regulatório dela um pouco mais rígido, não é? E a questão dos protocolos clínicos. O Ministério andou, digamos, falhando no desenvolvimento de protocolos clínicos na velocidade, na intensidade que deveriam ter sido feitos. Mas, nesse momento, isso já está sendo
digamos, modificada essa situação. Eu acredito que até o final desse ano nós tenhamos um conjunto muito importante de protocolos que possam orientar, não é, a atuação dos médicos, dos prescritores, de uma maneira geral. E a maioria desses protocolos é de protocolos para medicamentos e para doenças que estão nesse componente do programa, que é o de medicamentos de dispensação excepcional, não é? Eu quero dizer que, e aí quero discrepar um pouquinho da opinião do Barradas, eu acredito que a incorporação de um medicamento nas tabelas do SUS, ela não pode ter essa, digamos, automaticidade, não é? Eu acredito que o registro de um produto para o mercado brasileiro, não o mercado público, mas para o mercado em geral, ele por uma tradição do próprio ente responsável, da Anvisa, e eu acredito que isso seja uma prática existente em outros países, são baseadas exclusivamente em segurança e eficácia, não é? Por outro lado, eu acredito que a incorporação de um medicamento na tabela do SUS, ela deve ir além de eficácia e segurança, mas ela deve ter também elementos importantes de efetividade, de custo-efetividade, não é? Isso é feito particularmente nos sistemas universais, em praticamente todos os sistemas universais do mundo, na Inglaterra, no Canadá. Quer dizer, tem que ter evidências mais importantes, não da eficácia e da segurança, porque isso o registro já garante, mas digamos, de outros elementos que justifiquem o fato do Estado pagar aquele medicamento daquela maneira a um determinado paciente. E uma outra questão que estamos vendo nessa proposta que estamos começando a conversar com o CONAS e o CONASEMS é uma revisão do equilíbrio entre compras centralizadas e descentralizadas. Nós vamos recentralizar, essa é a política do Ministério, nós vamos recentralizar um conjunto bastante razoável de medicamentos de alto custo. Vamos recentralizar por mais de uma razão, não é? Vamos recentralizar porque a gente pode obter melhores preços na medida em que tem maior escala, e vamos recentralizar porque o poder de compra do Ministério, não é? Ele se manifesta melhor quando ele compra centralizadamente. E do ponto de vista de política industrial, isso vai ser uma ferramenta extremamente importante para nós. Nós estamos construindo várias parcerias para o desenvolvimento de produtos entre laboratórios públicos e empresas privadas, maiormente empresas privadas nacionais, mas não apenas nacionais, até multinacionais estão participando disso, né, para a produção no Brasil e para compras centralizadas pelo Ministério de alguns medicamentos que eram até recentemente 100% importados e de alto custo, e a gente acredita que com isso vai poder ter uma redução de despesas bastante razoável na medida em que essas coisas forem para frente. Bom, os grandes desafios do programa de medicamentos excepcionais são esses aí, não é? É uma grande concentração de proteção patentária, muito embora esteja havendo uma circunstância muito interessante no cenário mundial da indústria de medicamentos. Nos próximos 2 ou 3 anos, umas 20 patentes daqueles produtos que a indústria mundial chama de blockbusters estarão caindo, não é? E, imaginando que a Agência de Propriedade Industrial Brasileira, o INPI, possa ter uma atuação firme no sentido de impedir manobras protelatórias de extensão de patente, coisas dessa natureza, a gente acredita que vai se abrir uma oportunidade extremamente importante para a indústria de genéricos no Brasil, que, como eu já disse, hoje tem empresas de porte, empresas de musculatura bastante sólida, poderem entrar no mercado de genéricos de medicamentos de custo maior, mais elevado, e isso vai também introduzir uma baixa de preços bastante importante. Não é isso, desculpem. Uma outra questão importante, um outro desafio, é que os nossos epidemiólogos, como historicamente foram